Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Acervo Fantástico, bem-vindos a mais um episódio. Continuando nossa temporada de filmes de ação dos anos 80, a gente, na verdade, deu uma breve pausa nesse foco da década de 80, mas, como a gente sempre gosta de falar de algum lançamento, a gente falou, bora ficar no gênero da ação, né? Então a gente escolheu um lançamento muito bom, que rolou recente agora no cinema, aqui em 2024, um filme que chama Fúria Primitiva no Brasil, Monkey Man, que é um filme dirigido, escrito, produzido e estrelado pelo Dev Patel, muito bom, inclusive, fiquei de cara com ele no filme. Filmão, assim, vingança, comentários sobre a atualidade da Índia, né? Muito massa, um filme que vai dar muito assunto pra gente hoje, né? Só que antes da gente começar a falar do filme, deixa eu apresentar os meus dois co-hosts, grande Igor de Campos. Bom dia, boa tarde, boa noite, cavalheiros. Sempre um prazer estar por aqui falando com vocês a respeito desses filmes primitivos, primevos, primordiais, furiosos, hiperbólicos, hiperativos, hipersônicos, hipertensos. É isso aí. Muito bom. E Diego Nunes. E aí, pessoal, tudo bom? Tô empolgadíssimo por esse filme. Let's boogie. Diego é o Alfonso do nosso episódio de hoje. Exatamente. E eu sou o Felipe Sobreiro. E é um filme bem simples, né? Um menino na Índia que só tem a mãe, né? Ele não tem uma figura paterna. E a mãe dele foi morta quando ele era criança na frente dele, né? Torturada e tal. Bem brutal a origem desse menino que não tem nome ao longo do filme, né? Ele usa um pseudônimo uma hora lá, mas ele é um anônimo, né? Ele é, no crédito tá escrito Kid, né? Ele é o garoto. Então o nosso protagonista, ele cresce, ele vira adulto e ele começa a descobrir os mandantes por trás desse crime, né? Que matou a mãe dele. Na verdade, tudo era por causa do pedido de um guru lá, hinduísta, que estava desterrando pessoas numa região, de uma área, e eles eram talvez, porque isso não fica muito claro, né, uma casta diferente, ou era talvez muçulmano, eles eram parte de algum outro grupo, que não era esse dos donos dessa terra, desse guru. Aí ele acaba matando essa galera e expulsando eles da terra deles, né, do território onde eles estavam. E aí ele, já adulto, começa a se enfiar, né, dentro desse mundo desses criminosos, né, ele vai partindo a partir de uma cafetina, e tem um policial que também é corrupto e comanda crime e tal, e aí eventualmente ele chega, no final ele acaba se enfrentando com esse guru, né, que é um grande controlador, assim, uma figura eminência parda, que comandou inclusive a expulsão desse povo a qual o Kid fazia parte, e a morte da mãe, e ele também tá metido em selecionar o próximo presidente. Tudo é uma figura que o Kid enfrenta no final do filme, né? Então é um filme bem linear nesse sentido. A história, né, ele vai subindo essa escada do poder até chegar no topo do responsável, que foi quem ordenou a morte da mãe dele, né? E tem muitos flashbacks dele com a mãe quando era criança, e você vê um pouco do retrato da Índia ao longo da história, né? Você vai encontrando uns personagens secundários ao lado dele que vão ajudando ele. Tem o meio alívio cômico, né, que é o Alfonso, que é um cara que trabalha lá pra gangue. Eventualmente ele enfrenta o chefe da polícia e falha, e ele cai num rio lá, não sei se é o Ganges ou sei lá, é um rio, e ele é resgatado por um grupo chamado, como é que se chama a palavra? Eu tinha anotado aqui. Hirja? Isso. É um grupo que é tipo um terceiro gênero, que inclusive é reconhecido lá na Índia. É tipo, basicamente um grupo de pessoas trans, e aí ele se recupera dessa primeira luta que ele não consegue vencer, né, contra o policial. Ele treina, ele se recompõe, e aí ele consegue realmente se enfrentar de novo com esse chefe da polícia e vencer ele, e aí sim chegar até o final do topo da pirâmide do poder, né? E é isso, né? Então tem um pouco desse retrato da Índia, desses grupos meio marginalizados, e de quem tá no poder, tudo meio sem dar muito nome aos bois, assim, mas ao mesmo tempo você entende, assim, o comentário que o Dev Patel tá fazendo sobre, né, essa estrutura que tem na Índia, né, do poder. E é isso, né? É um filme bem simples, a linearidade dele, da história, né? Mas é muito interessante e muito específico, né, a essa realidade da Índia. É um filme falado, né, não sei o nome do idioma, né, mas em inglês e nos idiomas lá da Índia. Produção muito boa, apesar de que eu descobri depois que não é uma produção indiana, né, é uma produção americana, né, que ele não conseguiu fazer o filme com investimento indiano. Acho que talvez porque é meio polêmico, né, esse comentário que ele faz. Mas é isso, né, um filmão legal, é bem o estilo de filme de ação contemporâneo, assim, que é bem diferente do que a gente tem falado na temporada até agora, né. Eu acho que nesse sentido é um bom contraponto, assim, a esses clássicos que a gente tem falado, que indica pra onde é que o gênero tá indo hoje em dia, né? Uma pegada mais tipo John Wick, assim. São umas produções mais cuidadosas e tem mais o que falar, não é tão, sabe, só porradaria e mais nada, né? Tem um conteúdo massa interessante. E é isso, né?
o resumão do filme por cima. Então, Igão, por exemplo, a gente não tem muita história com o filme, porque é um lançamento, né? Mas quais são as suas impressões assim iniciais e o que levou você a nos recomendar? Porque esse aqui foi uma seleção do Igor para o podcast. Grande Igor. Bom, gostei muito desse filme da primeira vez que eu assisti. Eu acho que ele ilustra bem o tipo de filme de ação que é produzido hoje em dia, né? A gente vive numa época de franquias de filmes de ação. Você tem, né, os filmes da Marvel, né, que não deixam de ser filmes de ação, né? Filmes de super-herói não deixam de ser filmes de ação. Você também tem uma outra franquia muito poderosa, né, capitaneada pelo Tom Cruise já tem alguns anos, umas décadas talvez, uma Missão Impossível. Quer dizer, não sei, na minha cabeça são décadas, né? Porque pra mim, acho que o Tom Cruise tá fazendo já há 40 anos Missão Impossível. Mentira, eu sei que é menos que isso. Vai fazer 30, na verdade. Vai fazer 30 anos, pois é. O primeiro é de 96. Também. Pois é, então eu odeio ver esse tipo de coisa assim, porque aí eu tenho que admitir a minha idade, né? Eu vi o primeiro Missão Impossível no cinema, inclusive, olha só que coisa. E aí, eu tô ficando velho, mas aparentemente o Tom Cruise não, né? Porque ele continua fazendo Missão Impossível. Eu fico cansado, ele não cansa de fazer esses filmes, mas eu fico cansado de ver. Mas enfim, tem que dizer que é uma série que faz muito sucesso. Uma outra série que faz sucesso, né? Que tem feito bastante sucesso, mas assim, mais recente, é a série do John Wick. Bom, enfim, assim, tô citando aqui nomes, né? Assim, só pra dizer que o Monkey Man, eu acho que ele pertence a essa safra, né? Dos novos filmes de ação. Geralmente filmes de ação têm como característica, assim, sabe, serem muito frenéticos. Brincadeira que eu fiz aqui na abertura do podcast, né? Eu realmente acho que os filmes de ação hoje, eles têm muita ação. Quando você vê os filmes de ação dos anos 80, parece que eles demoravam mais um pouquinho pra a ação começar. E você ficava numa espécie de expectativa, né? Assim, opa, quando é que a ação, quando é que a luta, quando é que o tiroteio, quando é que o enfrentamento vai começar? Esses filmes não, eles começam já da primeira cena, a cena, assim, contundente de ação. E eu acho que esse filme ele não é muito diferente. Mas assim, ele não é muito diferente nesse aspecto, mas ao mesmo tempo ele é diferente. E a gente vai falar, né, sobre os temas do filme, né, daqui a pouquinho, porque é um filme que ele começa já, a primeira cena a cena de abertura dele, ele começa com uma história mitológica contada por uma criança, né? Então assim, é uma mistura de conto de fadas, mas é uma história mitológica, religiosa também, né, do deus Hanuman, né, que é um deus muito importante para o panteão hinduísta. Ele começa com uma história mitológica e ele termina com uma oração, né, que é a oração que a mãe dele, ao longo dos flashbacks, né, que a gente vai vendo no filme, vai ensinando pra ele. Então, assim, eu acho que só isso já caracterizaria esse filme como um peixe fora d'água, assim, sabe, dentro desse quadro geral dos filmes de ação. Eu acho que ele segue muito bem, sabe, esse esqueminha básico, né, do filme de ação de vingança. Ele não foge muito, ele tem seus clichês. Eu gostei muito do filme, né, como eu falei, mas eu faço algumas críticas. Eu achei ele um pouquinho estendido demais em certas cenas, que poderiam ser um pouquinho mais curtas, né, mas eu acho que isso não atrapalha a fruição do filme. Ainda assim, é um filme muito bom. Ele tem cenas muito, muito empolgantes, que depois a gente pode falar sobre elas também. E a minha história é basicamente essa, sabe? Eu indiquei esse filme justamente porque eu acho que, ao contrário desses outros grandes filmes de ação, agora que estão em voga, né? Como eu já citei, o John Wick e a franquia Missão Impossível, e mesmo o 007, né? Já tem um tempinho, né, que a gente não vê um novo filme do 007, mas tá pra sair aí um novo. Ao contrário desses, eu acho que ele tem um diferencial, assim, sabe? Não só pelo viés político dele, mas também por um aspecto meio que religioso. Mas depois a gente fala sobre isso, depois a gente discorre mais sobre esses temas do filme. E o grande Diego, quais suas impressões, assim, gerais desse filme? Eu gostei muito do filme. Eu assisti a primeira vez, porque quando foi lançado, né, quando ficou disponível pra gente assistir em casa, eu assisti, tava empolgado pra ver, que eu tinha visto o trailer, né, bem empolgante, e gostei muito, mas gostei muito mais agora da segunda vez que eu vi pra gente falar sobre ele no podcast, porque eu fui um pouco mais preparado, né, pra apreciar o filme, né, e pra apreciar todos os aspectos que o Igor mencionou, religiosos, mitológicos e políticos. Eu gostei muito mais dessa segunda vez, porque eu acho que o herói do filme, né, o Dev Patel, né, o Kid, ele é diferente, né, porque o filme ele tem realmente semelhanças estéticas e essa tipo de ação frenética, né, que o Igor mencionou, tem realmente semelhanças com os filmes do John Wick, mas eu acho que o herói, ele se diferencia porque ele tem um passado, ele tem várias motivações, então a motivação dele pela vingança, a motivação dele pra jornada, eu acho muito bem fundamentada nesse filme. Então é um filme que você claramente vê que é um filme que denuncia e crítico da prostituição na Índia, é um filme contra os falsos profetas, né, os falsos gurus da Índia, que usam, né, essa imagética, essa simbologia do homem santo, do guru, para subir na pirâmide, né, para ficar bilionário, né, e ter poder político, e ter poder em todos os aspectos lá na Índia. E é um filme que é contra tudo isso. Então não é simplesmente que mataram a minha mãe. Isso é a motivação profunda, né? É a motivação lá no âmago dele. Ele viu a mãe dele ser morta de uma forma hiperviolenta, né, como criança. Mas o filme tem muito além disso, né? Ele tá além disso.
E eu gosto também dessa figura heróica que o Dev Patel porque ele realmente é muito diferente, ele é um ótimo contraste pra nós, porque ele não é um Sylvester Stallone, não é Arnold Schwarzenegger, ele não é nada disso, né? Ele é um cara jovem e longilíneo, né? Até o físico dele, o corpo dele é diferente. Então a gente pode até brincar e associar imagens, né? A imagem, claro que a imagem mais óbvia é a imagem do macaco, né? Do Hanuman, o deus do macaco hindu, que ele faz essa alusão. Mas eu também fiz outras associações que depois eu vou falar, sabe? Colocam ele muito à parte dos heróis de ação que a gente tem falado dos anos 80. Então acho que vai ser muito interessante a discussão. Se ele não é um herói hipermasculinizado, que era a figura desse Übermensch, né, dos anos 80, né, da era Reagan, que é muito bem representada, eu falo realmente, assim, muito bem representada por tipos como, assim, figuras, pelo físico, né, de certos atores como Arnold Schwarzenegger e o Sylvester Stallone e outros que surgiram também, outros genéricos que surgiram na época. Pois ele foge disso e é interessante, eu acho que isso faz parte do tema do filme, assim, sabe? Ele é um herói, mas que ele não segue essa linha do super macho, né, que é o que normalmente a gente vê nos filmes de ação, né? Assim, o herói é sempre um super macho, assim, é um cara ou muito forte, ou ele é muito bruto, ou ele é muito eficiente, ou ele é muito sagaz, ele sempre tem alguma coisa assim, Uber. E esse personagem do Dev Patel, Kid, ou Bob, né, eu acho engraçado, né, porque tem uma hora do filme que ele fala que o nome dele é Bob, aí depois você vai ver que é a marca de um produto de limpeza que ele usa para limpar o chão. Então realmente você sabe muito pouco a respeito dele, quer dizer, você sabe do passado dele pelos flashbacks, né, mas você não sabe nada diretamente da boca dele, né, assim, ele não tem nome. Ele foge desse padrãozinho, né, do super-herói de ação. Então, aí a gente já tem um filme, assim, diferente, né, pra poder falar. A gente estava falando, né, no episódio do Predador, como o herói do Schwarzenegger é interessante no Predador, porque é um dos poucos filmes que o Schwarzenegger tá vulnerável, mesmo com um corpanzil gigante Mr. Olympia, ele tá muito vulnerável com relação ao Predador, e tá realmente em perigo, em alto risco de vida, e sendo que é um defeito dos filmes atuais também, né, de como hoje em dia os filmes do Jason Statham e The Rock, né, esses heróis assim clássicos, que eles são sempre exatamente Ubermensch, são sempre machões, invencíveis e super eficientes, né? E o Dev Patel, o herói do Dev Patel, que ele leva muita porrada. Ele tá muito risco, ele quase morre, assim. Então, realmente, você assiste o filme com outros olhos, né? Você sabe que é improvável, mas que ele realmente é um herói muito mais vulnerável, muito mais frágil, muito mais humano, né? O John Wick é um robô invencível, que mataram meu cachorro e agora estão tentando me matar, então eu vou me vingar e vou matar todo mundo até acabar, até ninguém tentar me matar de novo. E é isso, acabou. Então eu acho que esse Monkey Man é um filme muito interessante, importante para ser visto hoje em dia, né? Eu ia falar isso, né, quanto a minha opinião, né, que realmente essa comparação ao John Wick é mais quanto ao estilo, né, porque como figura, né, o Dev Patel ele é movido realmente, é um título, eu acho engraçado, né, esse Fúria Primitiva aqui no Brasil, mas o que leva ele à ação é um ódio, né, é uma fúria mesmo, né, que ele não tem essa hipercapacidade. Sim, ele tem boa forma, ele luta, né, uma luta livre lá, como o Sharlto Copley, ele é forte, mas ele é um cara esguio, né, pequeno e tal, assim, ele é alto, mas não é um volumoso, né, e ele também não é um mestre da luta, não é um mestre das armas. O John Wick realmente é tipo o assassino mais lendário da história, na história do John Wick, né, então eu tenho esse elemento superficial do estilo do filme, mas como personagem o Kid realmente, ele tá movido por um ódio, assim, fundamental, que é além da capacidade dele. Inclusive, realmente, tem uma hora no filme que ele falha, né? Ele quase morre, cai num rio lá, todo sujo, e ele tem que se reconstruir, retreinar e tal, com a ajuda lá das rígidas e daquele músico lá, que ajuda ele a lutar no ritmo do tamborzinho. E é isso, ele não tá tipo, matando gente com muita facilidade. Ele precisa chegar no topo dessa pirâmide do poder por necessidade de suprir esse mommy issue que ele tem, né? Sanar a morte da mãe dele, né? Então ele não é um assassino profissional, lendário, ele tá movido só pelo desejo da vingança mesmo, né? É movido pelo desespero. Eu achei legal isso, né? Deixa você mais do lado dele do que outros filmes, tipo, o próprio esse último John Wick, por exemplo, que é um filme tão comprido, né? Que ele luta, você não entende nem mais por que ele tá tão envolvido na história, né? Quando ele morre no final, né? Spoiler alert, que eu não vou nem pedir desculpa, é tipo meio que um alívio. Ai meu Deus, pronto, ainda
ainda bem. Vai dormir agora, John Wick. No final do Monkey Man, que é um final também que dá a entender que possivelmente o Kid morre, né? Você fica um pouco mais comovido com esse aspecto, né? Ele finalmente cumpriu essa grande missão dele, e aí ele pode descansar, ele cai pro lado e o filme acaba, né? É isso. Eu achei muito legal, eu não tinha assistido antes, que nem vocês dois. Eu vi pro programa agora e eu achei muito legal. Eu acho que uma coisa muito interessante e legal de mencionar aqui é realmente o primeiro filme do Dev Patel como diretor, né? Eu achei que ele, sei não, um filme perfeito, daria pra mexer muitas coisas do roteiro e tal, deixar um pouco mais curtinho, mas eu achei super impressionante, né? Como o primeiro filme, o bicho já chega com todo esse poderio, que eu achei esse estilo e esse comentário que ele faz, eu acho que tem um potencial legal, massa, além de ser ator que a gente já conhecia, né? Inclusive no nosso antigo podcast, o Sala de Projeção, a gente falou do Cavaleiro Verde, que é uma outra vibe e ele só atua, né? Mas aí você já via ele, né? Como um grande ator e agora tá sendo um diretor também com muito potencial, eu achei, né? Me surpreendeu nesse sentido, né? É o primeiro filme de um grande diretor. Então, falando já dos temas do filme, né? Tem um elemento, a relação dele com a mãe e a ausência do pai. Eu achei, o que vocês pensaram sobre isso, né? Que eu acho que não é de graça que é um menino que tem essa ligação com a própria mãe, mas o pai nem existe na história, né? Nesses flashbacks dele. Acho que isso pode ser um tipo de comentário a esse... Porque a gente, esse mundo que ele mostra no filme, né? Na Índia, tá bem fraturado e tá bem empobrecido, né? Que não é uma novidade, mas é uma coisa que precisava ser retratada, né? Para um filme que se passa na Índia, né? Então tem essa ultra riqueza de um lado e a pobreza generalizada do outro, e tem esse menino sem pai. Eu acho que isso tem não é de graça, né? Me pareceu. Eu acho que o foco na mãe, porque ele realmente, a ausência do pai permite que a história realmente tenha um foco, né? O personagem tem um foco só na mãe mesmo, na relação dele com a mãe. Eu acho que o elemento feminino, né? O feminino, ele tá muito presente no filme. Eu acho que o herói que o Dev Patel criou é um herói que tem uma carga de feminino, e eu acho que a figura da mulher é muito importante pra ele. Eu, na minha opinião, né, eu tô chutando, né, supondo que esse filme ele tem vários aspectos muito críticos com relação à Índia, com relação ao modo de vida na Índia. Tanto é que esse filme ele tá proibido de passar na Índia, né? Ele não foi lançado na Índia, nos cinemas na Índia, né? Ele não foi lançado em nenhum streaming lá. Eles tentaram pedir permissão pra lançar lá e não foi dada pelo governo, né? Simplesmente. Então, uma censura de omissão, né? Então isso comprova de que o filme tem muito de verdade dentro dele, né? Se não tivesse verdade, se fosse tudo só uma fantasia, né? Ele estaria passando lá na Índia de boa, não. Mas, então, ele é muito crítico, né? E a gente sabe que na Índia é um sistema ainda muito opressor para a mulher lá. A gente sabe que o índice de violação de mulher é muito alto. A gente sabe que ainda tem um papel ainda muito submisso. Claro, generalizando, né? Então eu acho que é um filme que realmente pró-minorias na Índia, né? É um filme que critica muito o sistema de castas, mas eu acho que ele também tem um foco assim nessa recuperação da figura feminina na Índia. Então eu acho que essa relação dele com a mãe, que a mãe é a transmissora da história da Índia, né? A mãe é a transmissora da mitologia para ele, né? É a transmissora da religião para ele. Ele tem uma relação muito forte com a terra, da onde ele é, muito por meio da mãe. Tanto é que eu acho que não só com relação ao treinamento, né, e como ele é salvo pela comunidade trans que salva ele, né, e ele agrega essa causa na trajetória dele de vingança, ele começa a lutar por ele e por elas também, por essa comunidade, que também está com um risco de ser desterrada, né, por esse guru, né, e pela polícia corrupta. Eu acho que, além disso, né, além desse elemento muito forte feminino, né, dessa ligação com essa comunidade, você vê até pelos objetos usados, né? Você vê que eu prestei atenção agora na segunda vez que eu vi, não sei se vocês acham disso, né? Eu acho que não é uma coisa acidental. Ele mata o policial com um sapato feminino, né, de salto. Uhum. Que os últimos golpes que ele desfere no policial é com um sapato de salto. O sapato daquela prostituta, né, que ele salva. Que é a prostituta que acaba matando a cafetina. Aquela mulher linda, maravilhosa, muito bonita a atriz. Sobita do Lipala. Exatamente. Ele não tem um relacionamento com ela, mas é a mais próxima dele, né? Eu acho que isso não é uma coisa acidental. Engraçado o sapato, né? Porque ele também é um sapato, né? Ele usa aquela faca, aquela adaga, né? Que o guru tira do sapato também, né? Que é um sapato que foi feito para não machucar a terra. Para machucar o mínimo possível. Tem uma faca embutida.
E é com essa faquinha que ele mata também o guru. Então eu acho que tem essas duas ligações que é feminino também, terra é feminino, né? Gaia. Então eu acho que a terra, da onde ele é, e o elemento feminino é uma coisa muito que tá entranhada nele, né? Apesar de ser um homem em busca de vingança. Eu acho que isso traz muita riqueza pro filme, né? Pro personagem. Uma coisa que a gente pode dizer, né? Esse elemento, né, dele ser associado à mãe, de ser associado à terra de onde ele saiu, esses grupos marginalizados, é que esse é um grande diferencial desse filme para os filmes de ação tradicionais que a gente tem falado no podcast, e em geral, né? Filme de ação em geral, que aqui um dos grandes poderes, assim, um dos grandes incentivos do personagem é tipo uma grande empatia, né? Coisa que geralmente você não vê em filme de ação, né? Ele é super empático, né? O Kid, né? Daí que sai um pouco dessa força dele, né? As pessoas com quem ele estão lutando é tipo com crueldade, com poder bruto, assim, com ganância, com gente que não tem empatia, e ele tem, né? Então, essa é uma das virtudes dele, como um herói, né? Não é simplesmente que ele é bom de lutar e é forte e resistente e tal, né? Ele tem um elemento de empatia, que isso realmente é uma coisa bem fora do padrão, né? De filme de ação em geral. Sim, perfeito. Inclusive, eu acho engraçado até, né? O Kid, né? O personagem principal do filme, ele tem esse superpoder. Eu acho que talvez esse seja o superpoder dele. A empatia que ele tem com os outros personagens, especialmente com personagens que estão à margem da sociedade. Não só com essa figura dos rígidas, mas também com crianças que ele vê na rua, com o próprio Alfonso, assim, que eu acho que ele percebe que, apesar dele estar ocupando, assim, tipo, um lugar de certo privilégio, né, ainda assim, né, ele é ostracizado, né, por aquelas pessoas, né, de elite. Eles caçoam dele, fazem piada com ele. Então talvez esse seja o superpoder dele. E ao contrário daquilo que a gente vê nos filmes de ação dos anos 80, né, porque quanto mais cruel, quanto mais sádico o personagem, mais você fica torcendo pra ele. Porque justamente é isso que a gente gosta de ver, sabe, nessas figuras que encarnam, né, o Übermensch, né, o super machão, testosteronizado e tudo mais. E eu gostei muito dessa fala do Diego, eu concordo, né, eu acho que é um filme que ele olha, né, assim, ao contrário da maioria dos filmes de ação que a gente vem conversado, né, um filme que ele olha muito para esse aspecto feminino, e ele pede para que nós olhemos para esse aspecto feminino arquetípico, né, não só da alma das pessoas, mas também dos próprios países, né. Eu acho que existe uma identificação, por exemplo, entre a figura da mãe dele e a figura do país dele, né. Eu não sei se vocês repararam nisso, mas eles se referem à Índia em 2 ou 3 momentos, né, como mãe Índia, né. Então existe uma identificação do país com a mãe. Ele perdeu a mãe, ele está querendo vingar a perda da mãe. E existe também, assim, uma relação entre essa mãe e a vida que ele tinha na floresta. Assim, a mãe que ensinou a mitologia para ele, né, os mitos, a mãe que ensina ele a rezar em um determinado momento do filme, a mãe que parece que ela encarna, assim, vários atributos, né, arquetípicos da mãe, né, assim, ela é provedora, ela nutre, né, ela tem aquela cena muito linda, assim, sabe, que é ela lavando as mãos dele na água, né, e depois você vê o contraste daquilo, né, as mãos dele é justamente onde ele tem as cicatrizes, né, cicatrizes da perda dela, né, que ele tentou salvá-la do fogo, ele não conseguiu. E o que mais me chama a atenção é justamente quando ele falha na primeira vez, porque ele é um herói falho, né, eu achei isso ótimo nele, porque eu já tô cansado de ver heróis infalíveis em filmes de ação, né, todo herói é infalível, John Wick é infalível, sabe, do John Wick ao Seiya do Cavaleiro do Zodíaco, né, todo santo herói de filme de ação é infalível. Não tem graça isso, né, não tem a menor graça, né, você sabe, você não nem torce direito pelo Harry Potter porque você sabe que ele vai matar o Voldemort no final da série, desculpa, spoiler, né, pra quem nunca viu nessa série. Então, assim, herói infalível é meio que um clichê, assim, já gasto, né, então você não quer mais ver a infalibilidade do herói, você quer ver um herói que, justamente, com quem você possa se relacionar, um herói que falhe, assim como você, e o Kid, ele falha. A primeira vez que ele falha, ele cai no rio, ele é salvo pelos Rishira, né, os Rishira, eles encarnam isso, né, pelo menos, assim, da forma como eles são representados no filme, né, eu não vou falar aqui dos Rishira da vida real, porque eu fui ler um pouquinho a respeito e eu vi que a situação deles é muito complexa lá na Índia, então, assim, quem sou eu para poder falar a respeito disso? Mas quando ele é salvo por essa comunidade, por esse grupo religioso, são homens que fazem um emasculamento ritual para poder adorar uma deusa. E quando ele vai no templo dos Rishira, eles veem, né, assim, eles veneram uma estátua de Vishnu e Parvati. Eu acho que é Parvati e Shiva, né? A Parvati e Shiva. E Shiva é o masculino, que um dos atributos de Shiva é a destruição, e Parvati é o feminino, e um dos atributos dela é a devoção. Então você vê esse contraste entre destruição e devoção, masculino e feminino. E só quando ele abraça esses atributos femininos da personalidade dele, ou seja, quando ele volta para a floresta, quando ele é reeducado por essa figura xamânica, que é a Alfa, né, que é a líder dos Rishira, ele entra em contato com as memórias traumáticas dele, e ele aprende a lutar, mas é uma luta que tem um quê de dança. Eu achei essa cena extraordinária,
extraordinária quando o cara tá batendo o tamborzinho, né? E numa cena anterior ele fala assim, ó, são 2 tambores, tem um tambor masculino, que é o marido, e tem um tambor feminino, que é a esposa. Eles têm que estar em harmonia, senão não tem música. Ele faz um sonzinho pra cada um. E faz um sonzinho, o tambor masculino tem um som mais grave, o tambor feminino tem um som mais agudo, né? Então só quando ele aprende a lutar, a socar, né, aquele saco de arroz, no ritmo dos tambores batendo juntos, ou seja, o masculino e o feminino operando juntamente, harmonicamente, né? Aí sim ele reganha, né? Ele reaprende os superpoderes dele, ele relembra quem ele é, porque o filme também tem esse tema, né? Você lembre-se de quem você é. A identidade é uma coisa redescoberta, não é uma coisa dada. Muito interessante isso. Lembrei do nome do tambor índio, né? Tabla. Tambor que, inclusive, realmente esse músico ele toca usando, ele esfrega a mão, ele usa diferentes partes, ele faz, tipo, ele conta um conto, né? Do marido com a mulher tocando os mesmos tambores, né? Só altera o estilo, né? Com o qual ele tá tocando e esbarrando a mão. Muito, muito bom. Eu achei muito legal. E isso é uma coisa que eu queria falar, aproveitando, né? Desse gancho dos tambores e da música, da identidade dele, né? Que é um filme que se passa na Índia, tem toda essa realidade indiana, né? Mas eu acho que é um filme super universal, apesar disso, né? Você não tem, nós como brasileiros, que não somos especialistas, a gente não tem nenhum tipo de conhecimento profundo, né? Da política da Índia, da sociedade indiana e tal. Além do que a gente conhece por ler e tal, né? De cultura geral, mas eu acho que é um filme que meio que não precisa disso, né? Tanto é que é um filme que nem passou na Índia, a produção não é indiana, né? Apesar dos atores e tal. E porque eu acho que tem uma história lá que, por exemplo, eu acho que como brasileiro, acho que é bem próximo da gente aqui, né? Desses países do Sudeste Asiático, acho que a Índia é um que lembra muito o Brasil, né? Então acho que dá pra transpor muito daquilo pra gente, alterando muito pouco. Então é um filme que, como dizem de toda boa ficção, né? De boa narração, que quanto mais você se foca na sua especificidade, mais coisas universais surgem, né? Eu acho que é um filme que quem não sabe nada da Índia, por exemplo, tem noção nenhuma da Índia, você é um brasileiro apenas, você consegue absorver muito e pegar muito desse filme, né? Você não precisa saber, né, quem é o Modi, qual é a história dos gurus e das castas e dos intocáveis, você não precisa nem saber disso, porque o esqueleto da história lá é muito parecido com a realidade da gente, eu acredito, né? Eu senti isso vendo esse filme. Eu também senti exatamente isso. Eu tava assistindo o filme agora de novo, né? Segunda vez, e eu fiquei pensando que, puxa, a gente precisava de um filme brasileiro com esse tipo de herói, né? Caberia certinho aqui no Brasil também, né? Um herói que vai atrás desses falsos profetas, né? Esses homens que se disfarçam de salvadores do povo, mas no fundo são absolutamente ambiciosos, corruptos, assassinos, né? E são os verdadeiros vilões, né? Isso altera o detalhe da religião, né? Que o conservadorismo de lá é diferente, mas aqui tem essas mesmas figuras que esse guru tem, né? Gente, líder religioso que tá lá pelo poder e pra ficar rico, né? E tem o problema da polícia, com violência e corrupção que a gente falou já nessa temporada várias vezes. Tem a mulher lá, a cafetina. Isso tudo tem equivalente aqui, né? Não se perde nada, é 1 para 1 quase. E essa questão que acontece muito forte lá na Índia, né? Do homem que consegue chegar nos altos patamares do poder, se utilizando dessa simbologia do salvador ou do guru na Índia específico, né? E é uma coisa muito hipócrita, muito falsa, né? Muito, porque a gente vê isso acontecendo, né? Você falou Modi, né? O Modi é o primeiro-ministro lá na Índia e ele se utiliza muito da história e da imagética do Gandhi, sendo que ele vem de um partido que é a favor da supremacia hindu, que é bem intolerante, né, com outras religiões. Aquele BJP. Exatamente. Então, infelizmente, está acontecendo muito também. Eles têm um ódio brutal contra muçulmano e contra todas as minorias. Eles querem... eles têm uma... Que a gente tem nossa bancada aqui, eles têm lá também, né? Eles querem que seja uma única religião que domine e destrua as outras, né? E é equivalente total, né? Por mais que no filme não tenha essa figura do político, que nem tem, por isso que eu acho que não tem um 1 para 1, assim, uma equivalência perfeita, que eu acho que é de propósito, né? Que aparece uma figura lá, um cara do coletinho e tal, que você vê que vai ser o novo candidato que o guru tá promovendo, né? Ele até fala uma hora lá, essa hipocrisia, né? Que é bem tradicional desses líderes religiosos que se metem com política conservadores, que tem sempre o elemento de humildade, de pobreza, né? O guru, né? Aquela coisa toda, eu sou um coitado aqui, não tenho posses, né? Só que no fundo, né? Só tá lá pelo poder e pelo dinheiro, né? Por isso que eu acho que é muito legal o contraste do herói desse filme com essas figuras, porque o herói desse filme é realmente uma figura que tem empatia com as minorias e com as pessoas que estão em situação de opressão, de pobreza, de miséria. Ele sim tem, né? E os gurus, que realmente, e os políticos, né, de poder na Índia, que se utilizam dessas imagens, ao contrário, né? Eles lutam contra o povo, né? Eles desterram o povo
povo da onde eles estão, né? Eles quebram eu acho que o filme mostra bem isso, né? O filme mostra o trauma que é um povo ser desterrado, né? Um povo sair da onde você é. Né? Você perder a sua conexão com a sua terra, com o seu lugar, é uma coisa super traumática, né? E lá na Índia isso acontece comumente, tranquilamente, assim, se vira, vai embora daqui porque eu tenho interesse nessa terra aqui, eu quero construir um shopping aqui, eu quero construir um museu gigante, sabe? E se vira agora, vocês não têm poder nenhum, eu não tô nem aí pra vocês. Esse elemento é bem brasileiro, né? Essa coisa do pessoal sem terra, literalmente, né? Sem teto, sem terra, essa produção da pobreza, né? É o que gera a riqueza. É bem brasileiro também, né? Tanto é que tem essa entrevista que ele dá no filme, né? Que ele fala, não, eles não estão sofrendo, eles são meus seguidores, eles entendem por que eu tô fazendo tudo isso, né? Não é uma fábrica e tal, não sei o quê. É uma fala que caberia muito bem de um político no Brasil, assim, sabe? É bem emblemática de uma retórica populista, hipócrita, bem mentirosa, bem maléfica e bem cínico. E eu acho que, por exemplo, assim, na questão da terra, uma coisa que eu não queria deixar de notar, não queria esquecer de mencionar, as cenas assim de treinamento, né, que realmente faz você remeter aos filmes dos anos 80 também, né, que todo filme dos anos 80 também tem muita cena de treinamento, né, Karate Kid, né, e os filmes do Van Damme, Rock. Tem uma cena, não sei o que vocês acharam, né, tem uma imagem do filme que ele tá no auge do treinamento, assim, e ele tá carregando 2 baldes. Imobilizado, parado, assim, né? Ele tá fazendo uma posição de cruz sem se mover, segurando baldes com coisa dentro, né? Um exercício de imobilidade, de segurar, né? De força e de equilíbrio, né? De estabilidade. Tem essa imagem do macaco o tempo todo, né? Mas eu acho que eu vi ele meio, ainda mais por causa dessa imagem dele longilínea, magrinho, né? E alto, tudo, né? Eu vi ele como uma árvore, né? E esse tema da raiz, né? Que é quando o Rijá conta a história pra ele fala de uma árvore, né? Com uma raiz muito profunda. Então, o filme tem essas belezas, assim, tem esses detalhes, essas nuances, assim. Eu vi ele meio como árvore, sabe? Porque ele é muito ligado exatamente à terra, da onde ele é, né? A identidade dele, o Igor falou muito bem, né? Ele se redescobre, né? Quem ele é, né? Ele se redescobre a identidade dele se conectando à terra, né? Como árvore, assim. É interessante notar, né, também que essa redescoberta da identidade dele é justamente quando ele entra em contato com a identidade mítica dele, né? Que foi dada pela mãe dele. Porque é engraçado isso, porque é um herói que, de certa forma, ele não tem identidade. Ele, enquanto pobre coitado, tentando se virar e sobreviver na cidade grande, ele não tem identidade. Ele é mais um dos párias. Ele é mais um daquelas pessoas pobres que moram na rua, que lutam para sobreviver e sobrevivem mal e porcamente, têm uma vida de cão e estão condenadas ao fracasso, a um sucesso e morrer na miséria no meio da água suja. Então ele é mais um. Ele não tem identidade. Ele é só o The Kid, ou Bob, um nome de produto de limpeza, ou seja, um nada. Mas nesse mundo materno, arquetipicamente feminino da floresta, ele é o Hanuman, ele é o Deus macaco, né, que representa justamente a classe dos oprimidos, que representa o povo e se coloca entre o povo e a fúria dos deuses, que seria a elite, né, a elite dominante, né, que tá literalmente, né, acima de todos, né, porque eles estão encalacrados naqueles arranha-céus, né, naquelas penthouse, né, longe do povão, longe da mundiça. Então, uma espécie de Olimpo, né, não Olimpo, né, porque isso é mitologia grega, né, assim, mas o correspondente ao Olimpo, né, na mitologia hindu, eles estão acima da Terra. Então, ele que intervém, porque assim, até então, eu acho que ele não tinha a energia, ou força, ou poder, ou fúria suficiente para poder levar a cabo o plano de vingança dele, né, enquanto era um plano puramente individual, para ele vingar a morte da mãe dele. Olha, não dá certo, porque realmente você não é tão forte quanto essa galera, eles sempre vão, né, superar você em vários quesitos, eles são maiores, mais bem armados, mais bem preparados, mais machões que você, né? Aquela figura do policial, nossa, aquele policial, não, aquele é o super macho, aquele é o Ubermensch, aquele policial, pelo amor de Deus, aquele homem é enorme. Ele é o Dev Patel, aquela figura magra, esguia, alto, comprido, né, Slenderman, assim, e o vilão, né, o contraposto dele, o policial corrupto, aquela cara quadrada, aquele queixo, assim, ele é bem bollywoodiano, aquele bigodão, assim, é bem tradicional figura do cinema indiano popular, assim, né? Aquele sim é o herói do filme dele, né? E
essa figura meio diferente, o Dev Patel é o herói desse filme, do Monkey Man. Mas ele realmente parece parece um mocinho, né? De um outro filme, é aquele vilão policial. Pois é, eu acho que aquele vilão policial seria o herói de um filme de ação americano dos anos 80, né? Mas aí, nesse filme ele é o vilão. Olha só que coisa. Mas então, assim, enquanto ele procura combater essa galera no mundo deles, ele é falho, ele não consegue, né? Porque ele não tem o que é necessário para poder vencê-los. Então ele precisa voltar para esse mundo da natureza, para esse mundo da floresta, para esse mundo feminino. Novamente, estou falando aqui de arquétipos, né? Para esse mundo arquetipicamente feminino, para ele poder recuperar a identidade mítica, a identidade, o aspecto divino da personalidade dele. Eu acho que tem um lado, assim, bem junguiano, sabe, nesse filme, que é interessante notar, que foi relegado para a sombra dele, tá na sombra dele, no sentido em que é o aspecto oculto da personalidade dele. Ele não tem um fácil acesso a isso, né? Ele precisa morrer no filme, quase que literalmente, mas uma morte simbólica. A gente pode interpretar assim, a gente pode fazer essa leitura. Precisa morrer simbolicamente para poder voltar como essa figura, não só como ele, né, não só para executar a vingança dele, mataram a minha mãe e eu quero vingar isso, mas também como uma espécie de representante do povo, né, um representante dessas classes menos favorecidas e mais oprimidas, e uma forma de escudo, né, da fúria dos deuses, já que tem esse aspecto religioso também no filme, né, porque o sistema de castas indiano, posso estar falando aqui uma grande bobagem, vocês, antropólogos, nossos ouvintes, se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, assim, me corrijam nos comentários, mas até onde eu sei, esse sistema de castas, ele é legitimizado por um pensamento religioso, ou seja, você está numa casta inferior porque é uma escolha divina, né? Os deuses te relegaram àquele papel. Então, realmente, você não tem como sair da pobreza, né? Você vai morrer pobre. Por quê? Porque é a vontade dos deuses. E a figura do Hanuman, justamente, é essa força que se coloca contra isso, né? Que se coloca contra essa vontade imperiosa, né, dos deuses, né? Que fazem o que eles querem com os humanos, assim como as elites fazem o que eles querem, né, com os pobres. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio do Monkey Man. É um filme que é muito bonito, muito rico, muito emocionante, tem muita ação, mas tem muito conteúdo, assim. E apesar dessa especificidade indiana, eu acho que tem muito a falar sobre o mundo em geral e acho que até sobre o Brasil, né, que a gente mencionou aqui. Vale a pena, ele passou no cinema recente, né? Logo mais deve pipocar em algum streaming da vida, ou você pode comprar versão online dele, ou como você puder. Eu acho que vale a pena. Eu acho que o Dev Patel mostrou muito potencial como diretor, não só como ator, que a gente já sabia, né? De outros carnavais, que ele é um grande ator, apesar da juventude, ele tem um potencial legal. Quero ver pra onde é que ele vai, né? Como diretor, vai amadurecendo, vai polindo algumas coisas. Eu vou ficar de olho na obra futura do Dev Patel, não sei vocês. E é isso, antes da gente anunciar o nosso próximo episódio, assim, já agora assim, voltando à nossa temporada de ação anos 80, né? Eu queria perguntar para meus dois co-hosts o que vocês recomendariam, né? Para os ouvintes, algum filme relacionado ao Monkey Man. Deixa eu variar, que eu sempre pergunto pra você, deixa eu começar eu hoje. Um filme que não tem nem de longe, né, a história que esse filme tem, esse foco no personagem, essas nuances, assim, do Monkey Man, mas que eu achei que, enquanto a estilo, enquanto ao ser um filme que não é desse eixo ou Estados Unidos ou Hong Kong, né, de ação, me lembrou bastante isso. Quando esse filme do Monkey Man, ele tá em modo ação pura, ele me lembrou muito um filme chamado The Raid Redemption, que aqui no Brasil chama Operação Invasão, de 2011, daquele diretor Gareth Evans, né, que teve uma continuação que ele fez aquele filme Profeta da Netflix, o Dan Stevens, muito bom também, esse mais de terror mesmo, né? Mas esse Operação Invasão, The Raid, é um filme que se passa basicamente num prédio só, os policiais têm que entrar lá para pegar uns mafiosos, e essa ação brutal, assim, bem no estilo Monkey Man, né? E se passa todo na Indonésia, né? Então realmente é um outro filme que se passa na Sudeste Asiático, mas que a gente se sente um paralelo um pouco com a nossa realidade da América Latina, assim. Tem um elemento assim familiar nesse filme, né? Nesse mundo deles. E a ação é impressionante, muito bem filmado, com altos instantes, né, e essas trucagens do pessoal que cai nessas lutas, assim. É um filme que inspirou bastante o próprio John Wick e outros parecidos, né. É um filme que me lembrou bastante o Monkey Man. Aqui o Monkey Man tem muito mais do que falar, né, mas eu acho que se você tá afim só desse tipo de ação, assim, e você não quer ver de novo outro filme americano, outro filme de Hong Kong, outro filme europeu, uma produção da Indonésia, então vale a pena, interessante
interessante e se embrenhando por esses caminhos do cinema internacional, até por um gênero tão popular quanto a ação, né? Acho que vale a pena. Se você não tem familiaridade, é uma boa porta de entrada, assim, para cinema asiático, além do que você deve conhecer normalmente, né? Então a minha recomendação para o Monkey Man é o The Raid e Operação Invasão. E agora sim, grande Diego Nunes, qual é a sua dica para hoje? Essa sua dica, né? Eu achei legal. Eu adoro esse filme, né? Um dos grandes filmes de ação. Mas, de fato, uma trivia sobre o Monkey Man é que ele não podia filmar na Índia, né? Não teve nenhuma aprovação nem para passar o filme lá, nem para filmar lá. Então ele filmou na Indonésia, né? Então eu achei também bem legal essa sua recomendação, além de ser um excelente filme de ação, de fato. A minha recomendação é um filme de vingança, mas é um filme que relativiza a ideia do filme de vingança, né? É um filme muito interessante, né? Que eu não sei porque que não ficou mais conhecido, não foi mais visto, mas eu amei esse filme, adorei. É um filme, eu acho que dinamarquês, com Mads Mikkelsen, chamado Riders of Justice, o título em inglês, 2020. É um filme que realmente relativiza e usa até a teoria da probabilidade. Um dos personagens é matemático, eu acho, né? E realmente acho que depois de ver esse filme, você vai começar a ver os filmes de vingança de outra forma. Eu acho que é um filme que inclusive, critica muito esse paradigma, né? Da eficiência, né? Do porquê se vingar, né? O que adianta se vingar, né? Se realmente é satisfatório se vingar, né? Se é simplesmente matar quem matou o seu ente querido. Filme que fala muito sobre causa e efeito, né? Que a morte de alguém querido não é simplesmente porque foi lá alguém matou, né? Tem vários acontecimentos que precedem isso. Então eu acho um filme super interessante, porque realmente, né, o Monkey Man é um filme, a vingança é totalmente justa, né? Bem hiper justificada. Não tem dúvida nenhuma, né, dessa motivação vingativa. Mas o Riders of Justice é um filme que problematiza isso de uma maneira muito legal. Recomendo. Muito bom. E, grande Igor, qual é a sua dica de hoje? A minha dica de hoje é meio que, assim, se o filme que você indicou, Felipão, tivesse um filho com o filme que o Diegão indicou, esse filho seria provavelmente o filme que eu vou indicar agora, porque o Diegão indicou um filme dinamarquês, o Felipão indicou um filme que se passa no Sudeste Asiático. Eu vou indicar um filme que não é um filme dinamarquês, né, mas ele foi feito por um dinamarquês e ele se passa no Sudeste Asiático. Only God Forgives, que aqui no Brasil se chama Apenas Deus Perdoa, com Ryan Gosling e Kristen Scott Thomas e um outro ator cujo nome eu vou provavelmente assassinar aqui, é Vitaya Pansrigarn, que é um ator tailandês. É um filme de vingança, eu acho que é um filme muito bom também. Ele não teve uma recepção crítica muito boa, né? Ele é dirigido pelo Nicholas Winding Refn, que é um diretor dinamarquês que ele já era conhecido na Dinamarca, né, e na Europa, com filmes como a trilogia Pusher e um outro filme que eu amo, né, chamado Valhalla Rising, mas ele alçou a carreira internacional dele com Drive, né, que foi indicado ao Oscar, né, que acho que sedimentou, né, a carreira do Ryan Gosling como sendo um excelente ator, não só como um meninão bonito e tudo mais, e eu gosto muito do Drive. E ele fez esse filme logo após o Drive, e é um filme de ação, mas é um filme de ação bem lento. Então, ao contrário desses dois filmes que o Diegão e o Felipe indicaram, e ao contrário também do Monkey Man, se você tiver a fim de entrar nesse paradoxo esquisito, né, de assistir um filme de ação lento, assista apenas Deus Perdoa, né? Que é um filme, assim, visualmente ele é belíssimo, ele tem grandes interpretações, ele tem uma trilha sonora excelente do Cliff Martinez, e é um filme muito simbólico também, assim como, eu acho que foi o Drive, né, se não me engano, o Nicholas Winding Refn, ele gosta muito do cinema do Alejandro Jodorowsky, que é um cinema contracultural, transgressor e extremamente simbólico e religioso. E por mais que os filmes dele aparentemente tenham histórias de gangsters, de junkies, de policiais, enredos de vingança, você vê uma coisa meio, né, Hollywood neo-noir, por mais que na superfície seja isso, tem um aspecto religioso, espiritual, simbólico, muito interessante de ser esmiuçado nos filmes dele, assim como Monkey Man tem, que faz com que ele seja um filme de ação diferenciado. Então, por isso que eu indico, né, esse filme, que, novamente, assim, na minha opinião, é um filme belíssimo. Vá assisti-lo, né, munido com um bom saco de santa paciência, né, porque é lento. Não vá nessa expectativa, um filme de ação, ótimo, não, né, mas ele tem várias cenas de ação que são muito boas, muito bem filmadas, muito bem coreografadas, mas ele tem um ritmo meio alucinogênico, talvez, assim, alucinógeno. É um filme que ele serve como uma espécie de LSD, ele te deixa meio doidão, assim,
sabe, de tantas luzes, tantas cores, e o ritmo dele, assim, sabe, meio paradão. Não sei, assim, é uma experiência. Assistam esse filme, é um filme interessante. Perfeito, muito bom. Foi muito bonito, realmente, eu lembro disso, né? Então, esse foi o nosso episódio, essas foram nossas dicas, e agora, só para encerrar, vou anunciar nosso próximo episódio, né? Como eu falei, né? Ainda na nossa temporada de Ação anos 80, que já tá chegando ao fim, né? Lamentavelmente, mas, né? Eu pelo menos tô achando que a gente tá falando só de filme muito legal, muito bacana, grandes clássicos, e a gente não podia deixar faltar algum filme do Bruce Willis, né? Dessa década, e que melhor filme dele de ação dos anos 80 do que Duro de Matar, o primeiro, imperdível. É um filme, talvez o filme de ação perfeito, né? Talvez. É isso, galera. Daqui a 2 semanas, Duro de Matar, e eu sou o Felipe Sobreiro, então bora dar tchau aqui pros nossos ouvintes, grande Diego Nunes. Falou, pessoal. Amei a nossa conversa, como sempre. Valeu demais pela audiência e eu tenho certeza absoluta que eu conto com a presença de todos para Duro de Matar, né? Imperdível, né? Pô, filmaço. Maravilhoso, né? Quem não viu Duro de Matar mais de 20 vezes? Todo mundo. Então, um abração. Perfeito. E grande Igor de Campos. Cavaleiros, é sempre um prazer falar com vocês. Adorei a nossa conversa também. Espero que todas as pessoas que nos escutaram, independentemente da casta delas, né, tenham gostado daquilo que a gente falou sobre o filme. Eu acho que eu, né, passei a gostar ainda mais do filme depois dessas observações que vocês fizeram. E tô ansioso para falar sobre Duro de Matar, né, Die Hard, né, provavelmente o título de filme mais satirizado pela indústria pornográfica, né, já feito. É um excelente filme, ansioso para o nosso próximo episódio, para a nossa próxima conversa. Gente, obrigado, viu? E lembre-se se vocês não fazem isso, dê o seu like, curtam a gente no Spotify, no Instagram, mandem dicas, mandem sugestões de filmes, comentários, corrijam a gente, só não critiquem muito a gente, porque a gente, né, é meio carente, né, e esse papo, assim, sabe, de ódio pelas redes sociais é um negócio que nos afeta. Então, né, elogios são sempre bem-vindos. E é isso aí, pessoal. Até daqui a 2 semanas. Falou!